Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é fascinante. Vamos mergulhar no sistema imune para entender as células TCD4+ efetoras. A gente se baseou num capítulo bem completo, sobre imunidade celular, e o nosso objetivo aqui é, entender como essas células se especializam e por que isso é tão importante para a nossa defesa contra, diferentes tipos de ameaças. Exato. A gente costuma pensar no sistema imune como, sei lá, um bloco só, né? Mas ele é super especializado. Tipo um exército mesmo, com divisões diferentes para cada tipo de guerra. E as células T, CD4+, as chamadas auxiliares, elas são como os estrategistas desse exército. E o material que a gente viu mostra que tem vários tipos de estrategistas, cada um para uma batalha específica. Vamos tentar desvendar essa inteligência do nosso corpo. Parece bem complexo mesmo. Então, para a gente começar, podemos só recapitular rapidinho o que é essa tal de imunidade mediada por células. É diferente daquela dos anticorpos, certo? Sim, é. É uma divisão clássica fundamental. Historicamente, se separou a imunidade adaptativa em duas. A humoral, que é a dos anticorpos, que ficam no sangue, nos fluidos, ótima para pegar micróbios que estão fora das nossas células ou toxinas. E a outra é a imunidade celular, que é onde entram os linfócitos T. Essa é crucial para combater os invasores que se escondem dentro das nossas células, onde os anticorpos, não conseguem chegar. Uma prova disso é que você consegue transferir a imunidade celular para um animal que não é imune usando só as células T. Se tentar fazer isso só com o soro, que tem os anticorpos, não funciona para esse tipo de proteção. Entendi a divisão. E as TCD4+ se encaixam aí, na celular, então. E as TCD8+, que também existem, qual a diferença básica entre elas? As duas são T, mas com papéis bem diferentes. As CD8+, que a gente chama de citotóxicas, são as assassinas diretas, digamos assim. Elas patrulham, acham uma célula nossa que está infectada e eliminam a célula. Qualquer célula do corpo infectada. Já as CD4+, as nossas estrategistas de hoje, elas geralmente reconhecem pedacinhos de micróbios que foram engolidos, fagocitados por células especializadas, as APCs. A função principal delas não é matar direto, é mais orquestrar a resposta. Elas liberam sinais químicos, as citocinas, para ativar outras células, como os macrófagos, para eles destruírem o que fagocitaram, e também para chamar mais reforços, aumentar a inflamação no lugar certo. Aqui, então as CD4+ são as coordenadoras. Mas como elas entram em ação? Quer dizer, como uma célula T CD4+ novata vira uma dessas estrategistas na linha de frente? Olha, o processo começa meio que nos bastidores, lá nos órgãos linfóides, linfonodos, o baço. É lá que uma célula TCD4+ virgem, que nunca viu o antígeno dela, tem a chance de ser ativada. Isso acontece quando uma APC, tipo uma célula dendrítica que capturou um micróbio lá na pele, por exemplo, viaja até o linfonodo e apresenta um pedaço desse micróbio para a célula T. Se der match, se ela reconhecer, aí a célula T acorda, começa a se multiplicar um monte, isso é a proliferação, e a se transformar, a se diferenciar, em células efetoras, prontas para agir, e também em células de memória, para lembrar depois. A maioria dessas efetoras novas sai do órgão linfóide e cai na corrente sanguínea para ir até o local da infecção e fazer o trabalho dela. E quando chegam lá, o que exatamente elas fazem? É só ativar os macrófagos para destruir os micróbios que eles pegaram? Ativar macrófagos é uma função super importante, clássica mesmo. A gente vê isso muito bem nos estudos com a bactéria Listeria, por exemplo, que vive dentro dos macrófagos. A defesa depende das TCD4+ ativando eles. Mas elas são mais versáteis, sim. Usam as citocinas para chamar outros tipos de leucócitos para a briga, tipo neutrófilos. Elas também dão uma força essencial para os linfócitos B produzirem anticorpos melhores e, dependendo do caso, podem até ativar outras células como os eosinófilos. Elas realmente coordenam várias partes da resposta.
E aqui a coisa fica mais interessante ainda. O material que a gente leu deixa bem claro que nem toda célula TCD4+ é igual. Elas se especializam, formam subgrupos. Por que isso? Por que não uma célula só fazendo tudo? Porque o inimigo muda muito. A estratégia para combater uma bactéria que vive dentro da célula não tem nada a ver com a estratégia para lutar contra um verme, o euminto, né? Que é enorme, ou um fungo que cresce fora das células. Então, o sistema imune evoluiu para reconhecer essas diferenças. E aí ele direciona as células TCD4+ para se diferenciarem nesses subtipos. Os principais são o TH1, o TH2 e o TH17. Cada um produz um conjunto diferente de citocinas e, por causa disso, mobiliza células e mecanismos de defesa diferentes. É como otimizar a resposta para cada tipo de ameaça, sabe? E tem outros também, tipo as TFH, que ajudam as células B, e as T reguladoras que controlam a resposta. Mas hoje o foco são esses 3 efetores principais, TH1, TH2 e TH17. Fascinante. É como ter generais para cada tipo de terreno, né? Mas como a célula T escolhe qual caminho seguir? O que faz ela virar TH1, TH2 ou TH17? Não é bem uma escolha dela, né? É mais uma resposta ao ambiente em que ela é ativada. O fator-chave são as citocinas que estão ali naquele momento e lugar quando ela encontra a APC lá no órgão linfoide. Essas citocinas funcionam como um alerta, sabe? Vindo da linha de frente. São produzidas pelas próprias APCs que já sentiram o tipo de micróbio e por outras células da imunidade inata ali perto. Elas sinalizam qual é a ameaça. E o processo tem fases, assim. Começa com a indução. As citocinas ligam os primeiros genes importantes para um subtipo. Depois vem o comprometimento. Umas mudanças químicas no DNA, a epigenética, que tornam a escolha mais estável. E, por fim, a amplificação. As citocinas que o próprio subtipo começa a produzir reforçam ele mesmo e muitas vezes até atrapalham os outros caminhos. É um ciclo que se auto-reforça. Entendi. O ambiente dá a dica inicial e a célula meio que se especializa e se reforça naquele caminho. Legal. Vamos então explorar cada um desses generais. Começando pelo TH1. Qual a especialidade de combate deles? As TH1 são as mestras na defesa contra micróbios que invadem e sobrevivem dentro das nossas células, principalmente dentro dos macrófagos. Pense em bactérias como a da tuberculose ou parasitas como a leishmania. A TH1 é a cara daquela imunidade celular clássica, mediada por fagócitos. E que tipo de alerta? Qual citocina? Indica para a célula T que é hora de virar TH1. Os sinais principais que gritam o invasor intracelular são a interleucina 12, a IL-12, que vem das APCs que encontraram esses micróbios, e o interferon gama, o IFN gama. Esse IFN gama pode vir primeiro de células da imunidade inata, como as células NK. Essas duas citocinas, IL-12 e IFN gama, ativam um programa dentro da célula T. E a peça central desse programa é um fator de transcrição chamado TBET. Ele é tipo o interruptor mestre que liga o modo TH1. Interruptor mestre, gostei disso. E o que esse TBET faz exatamente para direcionar a célula? Ele comanda a transformação, ele ativa direto o gene do IFN gama, que é a principal citocina que a TH1 vai usar. E ele também ajuda a abrir a cromatina, o DNA, naquela região para deixar o gene do IFN gama sempre pronto para ser usado. Além disso, o próprio IFN gama que a célula TH1 produz age nela mesma e nas vizinhas, estimulando mais TBET e mais IFN gama. É aquele ciclo de amplificação que a gente falou. E muito importante, o IFN gama também funciona como um freio para os outros caminhos. Ele inibe o desenvolvimento de TH2 e TH17. Ok, então TH1 produz muito IFN gama e a ação principal disso e da célula TH1 na infecção é... A missão número 1 é turbinar os macrófagos, transformar eles em máquinas de matar muito mais eficientes.
Isso a gente chama de ativação clássica dos macrófagos. A célula TH1 faz isso de duas formas principais quando encontra um macrófago infectado. Ela libera o IFN-gama e usa uma molécula na superfície dela, a CD40L, para se ligar num receptor do macrófago, o CD40. Essa combinação é o sinal para ligar o arsenal do macrófago. E que arsenal é esse? Como um macrófago ativado classicamente consegue destruir o micróbio lá dentro? Ele dispara um monte de coisa potente dentro daquela bolsinha, o fagolisóstomo, onde o micróbio está preso. Produz espécies reativas de oxigênio, ROS, tipo uma água sanitária celular. Produz óxido nítrico, NO, que é tóxico para muito micróbio. Aumenta as enzimas que digerem tudo. Basicamente deixa o ambiente ali dentro insuportável para o invasor. E o IFN-gama também ajuda em outras coisas, tipo mandar células B produzirem os tipos de anticorpos que marcam os micróbios para serem fagocitados mais fácil. Nossa, parece bem poderoso mesmo. Mas e os efeitos colaterais? O material comentou que essa resposta TH1 pode causar dano também. Sim, esse é o ponto. As armas do macrófago ativado são fortes, mas não são um míssil teleguiado só para o micróbio, né? Elas podem vazar um pouco, podem danificar o tecido normal que está em volta. Por isso, respostas TH1 muito intensas ou que duram muito tempo podem causar um tipo de inflamação bem ruim, a chamada hipersensibilidade do tipo tardia, DTH. E em doenças crônicas, tipo a tuberculose, aquela tentativa do corpo de cercar a infecção com um muro de células imunes, ou granuloma, que é mediada por TH1, pode acabar destruindo o próprio pulmão. É sempre essa busca de equilíbrio, eliminar a ameaça sem destruir a casa. Entendido. TH1. Guerra interna turbinando macrófagos. Agora, e se o inimigo não está escondido dentro da célula? Se é algo grande, tipo um verme. Como o sistema muda a tática? É aí que entra o TH2. Isto é para coordenar a defesa contra parasitas eumintos, os vermes, que são grandes demais, né? Não dá para um macrófago simplesmente engolir. A estratégia TH1 não ia adiantar nada. As respostas TH2 também são as que estão por trás da maioria das reações alérgicas. E aqui, os soldados principais não são os macrófagos superativados, são os eosinófilos, os mastócitos e um tipo específico de anticorpo, o IgE. E quais são os sinais que dizem para a célula T? Olha, o problema aqui é um verme ou um alérgeno. Vire TH2. A citocinachase aqui é a interleucina 4, a IL-4. A origem dela no começo da resposta ainda é um pouco debatida. Talvez venha de mastócitos, de outras células inatas ou das próprias T em resposta a estímulos mais crônicos como os vermes ou alérgenos, principalmente se não tiver muita inflamação forte que nem a que leva a IL-12 e favorece o TH1. A IL-4 ativa um caminho dentro da célula que leva à produção do fator de transcrição mestre do TH2, o GATA3. Então o GATA3 é o equivalente ao TBET, só que para o lado do TH2. Perfeito. O GATA3 é o maestro do TH2. Ele liga os genes das citocinas que caracterizam esse perfil. A própria IL-4, o que gera aquele ciclo de autoamplificação, a IL-5 e a IL-13. E, do mesmo jeito que o TBET freia os outros, o GATA3 bloqueia ativamente o caminho TH1. Ajuda a polarizar a resposta para TH2. E essas citocinas TH2, IL-4, IL-5 e IL-13, como é que elas combatem os vermes na prática? Elas organizam um ataque em várias frentes. Olha só, a IL-4 e a IL-13 também ajudam nisso. Manda as células B produzirem anticorpos do tipo IgE contra o verme. Esses IgEs grudam na superfície do parasita. E como os eosinófilos e mastócitos têm receptores para IgE, eles conseguem se ligar no verme que está marcado. A IL-5 é super importante para ativar os eosinófilos e para aumentar a produção deles. E aí, o eosinófilo, quando se liga no verme, libera um monte de proteínas tóxicas que estavam guardadas nos grânulos dele. Essas proteínas podem danificar a proteção externa do verme. E a IL-13, junto com a IL-4, faz outras coisas importantes, principalmente nas mucosas.
Aumenta a produção de muco, aumenta os movimentos do intestino para tentar expulsar o verme e também induz um tipo diferente de ativação nos macrófagos. Opa, macrófagos de novo, mas agora uma ativação alternativa. Diferente da clássica, do TH1. Sim, é um conceito bem legal. Enquanto a ativação clássica, ou M1, induzida pelo IFN-gama, TH1, transforma o macrófago num matador agressivo, a ativação alternativa, ou M2, que é induzida pela IL-4 e IL-13, TH2, muda o foco dele. Ele fica menos microbicida, menos matador e mais voltado para controlar a inflamação, promover o reparo do tecido, a cicatrização, a fibrose. É como se mudasse do modo ataque total para o modo limpeza e reconstrução. Inclusive, esses macrófagos M2 podem até suprimir a ativação clássica M1 e as respostas TH1. Ajuda a controlar o estrago. Que jogo de cintura desses macrófagos. Incrível. Ok, então cobrimos TH1 para guerra interna, TH2 para inimigos grandes e alergias. Qual o nicho do terceiro grupo principal, o TH17? Os TH17 são os especialistas para lidar com bactérias que vivem fora das células, as extracelulares, e também com fungos. A tática principal deles é chamar reforços, recrutar um monte de neutrófilos para o local da infecção. Neutrófilos são ótimos fagócitos para esses tipos de micróbios. Por outro lado, quando essa resposta TH17 fica descontrolada, ela está super envolvida em várias doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. E o que sinaliza para a célula T que a ameaça é, sei lá, uma bactéria extracelular ou um fungo, para ela seguir o caminho TH17. Geralmente, é um coquetel de citocinas pró-inflamatórias que as APCs produzem em resposta a esses patógenos. As principais são a IL-6, a IL-1 e a IL-23. E tem um detalhe curioso. O TGF-beta, que muitas vezes é anti-inflamatório, aqui ele ajuda a induzir o TH17, mas só se tiver junto com o IL-6 ou IL-1. É um contexto bem específico que dispara esse caminho TH17. E, de novo, os sinais dos outros caminhos, IFN-gama do TH1 e IL-4 do TH2, atrapalham o desenvolvimento do TH17, cada um no seu quadrado. E quem são os interruptores mestres do TH17? Tem o equivalente ao TBET e ao GATA3? Tem sim, são dois principais. Um chamado ROGT, que é induzido por TGF-beta mais IL-6 ou IL-1, e o STAT3, que é ativado pela IL-6 e pela IL-23. Eles trabalham juntos para programar a célula para virar TH17. Entendi. E como o TH17 faz para recrutar tantos neutrófilos? Qual a principal arma deles? A arma principal é a citocina, que dá nome ao grupo, a interleucina 17, a IL-17. Ela não age direto nos neutrófilos, olha que interessante. Ela age nas células do tecido que está infectado, células da pele, do pulmão, do intestino, fibroblastos. E ela manda essas células produzirem outras moléculas, as quimiocinas. E são essas quimiocinas que funcionam como um chamado químico, um farol, que atrai um monte de neutrófilos e monócitos também para lá. A IL-17 também estimula essas células a produzirem peptídeos antimicrobianos, que atacam direto as bactérias e fungos. E tem mais alguma coisa que o TH17 faz? Tem sim. Eles também produzem IL-22, que é importante para manter a saúde das barreiras do corpo, tipo a pele e o intestino, sabe? Ajuda a reparar e a produzir mais defesas locais. E produzem IL-21, que pode amplificar a própria resposta TH17 e ajudar outras células, como as B e as TCD8+. Faz todo sentido chamar os neutrófilos para brigar com bactéria e fungo. E se essa via TH17 não funciona direito? Tem alguma consequência conhecida? Com certeza. Existem mutações raras no gene do STAT3, que é essencial para o TH17, né? E elas causam a síndrome de Jó, ou hiper-IgG. Os pacientes têm infecções horríveis e repetidas por bactérias e fungos, principalmente na pele. Isso mostra o quanto o TH17 é importante para proteger a gente.
E no outro extremo, uma resposta TH17 exagerada é um problemão em doenças como psoríase, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, tanto que já existem remédios que bloqueiam a IL-17 e funcionam muito bem para psoríase, por exemplo. Certo. Além desses 3 grandes generais, né, TH1, TH2, TH17, o material cita rapidinho outros tipos de célula T, as gama-delta e as NKT. O que elas têm de tão especial? São populações menores, mas bem intrigantes. As duas têm em comum o fato de reconhecerem coisas que não são aqueles peptídeos normais apresentados pelo MHC, que a gente está acostumado. As células T gama-delta usam um receptor T diferente, com cadeias gama e delta, daí o nome. Elas são muito encontradas em barreiras, tipo pele, intestino, e parecem reconhecer sinais de estresse das nossas células ou talvez moléculas de micróbios que são muito conservadas. Talvez funcionem como uma primeira linha de defesa, umas sentinelas. Já as NKTs são um híbrido, né? Tem marcadores de célula T e de célula NK. Elas reconhecem lipídios, gorduras, apresentados por uma molécula diferente, a CD1, e uma coisa legal delas é que conseguem produzir muito rápido várias citocinas, tanto do tipo TH1 e FN-gama, quanto do tipo TH2 e L4. Talvez elas façam uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa. Podem ser importantes contra micróbios que têm muito lipídio, como a bactéria da tuberculose, ou até regular outras respostas imunes. O papel delas ainda está sendo bastante estudado. Uau, que visão geral incrível dessa especialização toda das TCD4+. Então, para a gente amarrar as ideias, fica claro que essas células não são um grupo só, né? Elas se dividem em perfis estratégicos diferentes para otimizar a defesa. Tem a TH1 para inimigos dentro da célula, ativando macrófagos, a TH2 para parasitas grandes e alergias, usando IgE, eosinófilos, e a TH17 para bactérias fora da célula e fungos, chamando os neutrófilos. E essa especialização é toda guiada pelo contexto, pelas citocinas, e resulta em jeitos de lutar completamente diferentes. E ainda tem essas outras, as gama-delta e NKT, com papéis mais misteriosos, talvez. Exatamente. Essa capacidade de moldar a resposta é uma prova da sofisticação do sistema imune adaptativo. Permite dar uma resposta sob medida para cada desafio. Mas, como a gente viu, o desequilíbrio nisso, ter muito de um tipo ou pouco de outro, está por trás de um monte de doenças. Desde infecções que não são controladas direito até alergias, doenças autoimunes. E para deixar uma última provocação para o nosso ouvinte pensar, o texto dá uma pincelada na ideia de que essa diferenciação talvez não seja definitiva. Fala em plasticidade entre esses subtipos, que é uma área que está sendo muito pesquisada. Sim, essa é uma questão super importante hoje em dia. Será que uma célula que virou TH1 pode, em outras condições, mudar de ideia e começar a agir como TH2 ou TH17? Ou ao contrário? Entender o quão flexíveis ou reversíveis são essas especializações é fundamental. Abre uma perspectiva muito interessante. Será que no futuro a gente consegue desenvolver terapias para reprogramar essas células T, para reequilibrar o sistema em doenças autoimunes, inflamatórias, quem sabe até no câncer? Direcionar a resposta para um caminho mais útil? É um campo cheio de possibilidades para a gente explorar ainda. Com certeza, assunto para outras conversas.